Falar um pouquinho de Javier Milei aqui no programa, porque a posse dele está marcada lá na Argentina para o dia 10 de dezembro e deve contar com a presença de dezenas de congressistas brasileiros. Ao menos 50 já confirmaram presença. A maioria é composta por bolsonaristas, dentre eles o deputado Eduardo Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro. A lista foi divulgada em coordenação entre os congressistas e não apresenta o número 13 em aversão ao Partido dos Trabalhadores. O 13º nome da lista, o deputado Paulo Bilinski, aparece como o 12+1. Outra informação para a gente analisar: o nome mais esperado do novo governo de Javier Milei foi finalmente confirmado. Luiz Caputo será o novo ministro da Economia da Argentina, substituindo o seu rival peronista Sérgio Massa. O novo titular da pasta, gente, tem fortes relações com o ex-presidente Maurício Macri, do qual já foi ministro das Finanças e também presidente do Banco Central. O ministro da Economia é Luiz Caputo, disse o liberal numa entrevista à Rádio Argentina Continental, logo depois de voltar nesta quarta-feira de sua primeira viagem como presidente eleito aos Estados Unidos, na qual foi acompanhado pelo próprio Caputo. A sua equipe, porém, ainda não formalizou esse anúncio, mas o Caputo vai continuar, inclusive, lá nos Estados Unidos para reuniões com o FMI, na tentativa de reduzir um pouco o impacto drástico que existe das dívidas argentinas no bolso da população. Certo, Fabrício Naitsky? Certíssimo. Inclusive, Luiz Caputo, que foi secretário das Finanças do governo Maurício Macri, como você falou, Paulo, e esse governo Maurício Macri que assinou o acordo com o FMI, que a Argentina até hoje não está conseguindo pagar, está tentando se livrar desse acordo aí de qualquer jeito. Luiz Caputo vai ter alguns desafios aí pela frente, viu? Além da inflação que a gente já sabe aqui, a taxa de juros do país é de 133%. A Leliq, como eles dizem, que é o equivalente aqui à nossa Selic. Mas é um ponto importante aqui que o Milei falou hoje pela manhã, quando ele chegou lá no Aeroparque, em Buenos Aires, é o seguinte: que o equilíbrio fiscal é inegociável, é uma meta do governo Milei para esses próximos 4 anos. Se vai conseguir cumprir ou não é uma outra história, mas disse ele, Milei, que é a meta, e isso ele foi perguntado ali se o governo iria interferir no mandato de Luiz Caputo como ministro da Economia. Ele respondeu: o equilíbrio fiscal é inegociável, ou seja, não disse nem que sim nem que não, mas já está dando aí quais serão as rédeas desse novo ministro da Economia. Agora, Manu, uma dúvida que eu tenho aqui, só antes de te passar a palavra, são 10h33, para você que chegou agora aqui na programação da Jovem Pan. A gente está repercutindo essa escolha de Javier Milei lá na Argentina de Luiz Caputo, o novo ministro da Economia argentino. O Caputo, só para vocês entenderem, já esteve inclusive no governo de Maurício Macri no passado, foi presidente do Banco Central ali da Argentina e é o escolhido por Javier Milei para comandar aí a recuperação, a possível recuperação da economia argentina. O que eu quero entender de você, mano, é o seguinte: há uma macri-dependência do Milei, não há? Porque o partido do Macri, também vale lembrar, elegeu muito mais congressistas do que o próprio partido do Milei. Eu posso até levantar os dados daqui a pouquinho, mas, sem dúvida alguma, o papel que o Macri vai desempenhar no governo é central, também pela experiência com máquina pública. Isso é algo que muitas vezes no debate público é negligenciado, mas você ter conhecimento de como a máquina funciona, até para desmontar ou desmantelar a máquina, como pretende o Milei, é essencial. Você tem que saber navegar na burocracia, tem que saber navegar na forma como a política funciona no mundo real, para além de teorias abstratas. Então, trazer uma equipe que tem experiência, que já teve, inclusive, um fracasso na conta, para aprender com os erros do passado e tentar fazer de uma forma nova agora, para evitar os erros do governo Macri, que vale lembrar, o maior gargalo do governo Macri foi justamente a falta de sustentação política. Então, se o Milei entrasse agora tentando fazer tudo com pessoas que nunca estiveram no governo, portanto sem experiência, se não ligasse para construir uma coalizão no Congresso, estaria condenado
ao fracasso, porque na política você precisa dialogar com todo mundo. Então, nesse sentido, eu acho que é um ato muito sábio do Milei de trazer a equipe do Macri para perto dele. É como, guardadas as proporções, é como se ele tivesse chamado Meirelles, né? Então, tem alguém que já teve experiência prévia, ele traz... agora, e dá também para... Chamasse o Guido Mantega. Que fracassou a economia no Brasil. Talvez seja como chamar alguém lá do Plano Cruzado que depois fez o Plano Real. Ou seja, chamasse o Sarney. O plano... Não era o Sarney, né? Chamasse, eu tô me referindo ao ministro Caputo, né? O que foi, Pepe? Não, é impressionante. O Milei, ele foi eleito com um discurso antipolítica, né? E acabou abraçando uma das correntes mais conservadoras políticas na Argentina, que é o Macri. Mas ainda bem, porque se fosse antipolítica... E o Milei começou muito mal, né? O Milei colocou como ministro da Fazenda do governo dele, né, a pessoa que foi ministro do Macri, né? Que o Macri entregou, em 2018, uma inflação de 58% na Argentina. Numa época em que o mundo não tinha juros altos e inflação alta, né? Se o Macri governasse em 2022, entregaria a Argentina muito pior do que o Fernandes entregou. Não dá pra saber, com a política, sempre pela lógica, claro. É impressionante. E, mano, eu discordo de você. Né? A equipe do Cruzado fez o Plano Real. Se você quiser fazer algo diferente, você tem que começar a mexer as peças do tabuleiro de forma diferente. Não é chamar para o governo aquela pessoa que já fracassou com a mesma receita. Olha o que o Luiz Caputo falou. Falou que vai buscar o equilíbrio fiscal. Ué? Vai dar errado. Equilíbrio fiscal. Como assim? Equilíbrio fiscal por si só não funciona em lugar nenhum do mundo. Para controlar a inflação, bom é desequilíbrio fiscal. País pobre, é desequilíbrio fiscal. País pobre, mano, tem que buscar crescimento econômico e redução da desigualdade social. Depois ficar rico, paga a conta. Pepe, assim no mundo todo. Como é que se combate pobreza e desigualdade bastante, com depois inflação, Pepe? No mundo todo. Como é que se combate pobreza e desigualdade com inflação? Vamos ouvir a voz da experiência Argentina agora. Olha, eu acho que a grande vantagem do ministro Luiz Caputo é que se não der certo, é um belo trocadilho. Belo comentário. Ô Bassani, como é que está repercutindo essa escolha aí na Europa, meu amigo? Olha, Paulo, o que falam aqui é sobre a proposta da dolarização. Eles dizem que essa proposta teve prosseguimento em alguns outros países latino-americanos. Se nós observarmos Panamá, El Salvador, Equador, são todos países também que estavam em uma economia muito deficitária e trocaram para o dólar com uma medida bastante ousada. O problema da Argentina é como fazer essa mudança sem reservas em dólares, com reservas negativas. O caso brasileiro é clássico, né? Apesar do Brasil ter várias dificuldades, nós ainda temos reservas em mais de 350 bilhões de dólares. Os argentinos não têm reservas relacionadas ao dólar neste momento, muito pelo contrário, têm dívidas bilionárias, tanto internas quanto com o FMI. E nesse aspecto, muitos acreditam que os investimentos argentinos que foram afastados durante as últimas décadas e a poupança de muitos argentinos que é em dólar, que estão nos Estados Unidos, no Canadá, em outros países, poderia voltar com um reaquecimento da economia e isso traria automaticamente dólares para a Argentina, que viabilizaria esta dolarização. Mas isso, os europeus falam aqui que está ainda no mundo das ideias, não é algo muito factível, porque Milei terá 4 anos, os problemas são muito profundos e esta medida ela demora muito tempo para ser colocada em prática, além de ter a aprovação política, além de ter o aval do Congresso e do Senado, onde o partido de Milei e a sua coalizão, Libertar Avança, não vai ter maioria, vai ter que sempre negociar. Não sabemos se vai ter uma espécie de centrão por lá, mas é muito pouco provável que essas promessas de campanha de acabar com o Banco Central e dolarização da economia sejam realizáveis em apenas 4 anos de mandato.